Romanos 8, a partir do verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois quem é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. E Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado, não somente os chamou, mas também os aceitou, e não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. E diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. E se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de Ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro, e em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais,
nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua palavra e aplica, Senhor, essa palavra aos nossos corações e aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, ao descrever as principais doutrinas da nossa fé, e talvez o livro de Romanos seja o maior compêndio que a gente tem nas Escrituras a respeito das doutrinas da nossa fé, ele desenvolve agora um dos temas mais sensíveis para todos os cristãos de todos os tempos. E ele vai falar sobre sofrimento. Quem já não se perguntou diante da dor: por que, Senhor? Fala a verdade, não é? Quando vem uma situação, uma luta, um problema, uma perda, a gente diz: por que, Senhor? Por quê? Eu me lembro que quando eu tinha um carrinho, 66, 6 volts, uma cor maravilhosa, cor de abóbora, não é? E ele estava todo arrebentado, E ele costumava quebrar nos piores lugares da cidade de São Paulo. Então, debaixo da Praça Roosevelt, uma vez eu estava chegando, meu carro começou a falhar. E começou a falar, eu dizia: Senhor, aqui não, Senhor, por favor. E aí ele quebrou no meio da praça, quem conhece São Paulo, embaixo da Praça Roosevelt é um grande túnel, e não tem nada, só tem pista de alta velocidade. Eu falei: Senhor, por que aqui? E quantas vezes na vida da gente a gente tem essa sensação: Senhor, por quê? Por que aqui? Por que agora? Por que desse jeito? Ontem eu estava atendendo a família da irmã Joseli, do irmão Haroldo Ada, e o filho deles faleceu, ele e a filhinha, já com 14, 15 anos, e a mãe estavam numa corrida de rua. A mãe estava fazendo os 10 quilômetros correndo, ele estava caminhando com a filha, para a filha ir na sua primeira corrida de rua, e de repente passou mal. Professor de educação física, uma pessoa acostumada a esporte, passou mal, teve um infarto fulminante, caiu no chão e morreu. E aí a gente fica pensando: por que agora, Senhor? Por que desse jeito? Ou quando a gente está passando por uma luta muito intensa, a gente pergunta, difícil não perguntar: até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? E às vezes quando a dor ela é de maior intensidade, alguns de nós perguntamos: Senhor, onde o Senhor está? O que é que está acontecendo? Onde o Senhor está? E às vezes o coração está em convulsão e a gente pergunta: o Senhor me ama mesmo? O Senhor me ama mesmo? E então, se o Senhor me ama, por que não vem o socorro do Senhor agora? Estou precisando desse socorro. Paulo estava escrevendo a uma igreja que enfrentava duras perseguições, que envolviam todas as áreas da vida, e alguns eram até mortos. No Coliseu Romano, muitos cristãos foram mortos, lançados aos animais ferozes, queimados e cobertos de piche, transformados em lanternas na cidade, Eles ficavam queimando a noite toda. E aí muitos judeus foram expulsos também da cidade, junto com os cristãos, perderam todos os seus bens, e certamente essa mensagem era uma mensagem que chegava na hora certa, no princípio dessas perseguições. E é por isso que ele escreve esses versículos. E nesse texto nós encontramos um ensino que nos mostra as realidades espirituais que nós precisamos compreender
para enfrentar o tempo em que nós vivemos. E eu queria começar a estudar esse texto, falando de algumas dessas realidades espirituais. A primeira delas se encontra no verso 17 do texto que a gente leu. A Bíblia diz assim: nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que ele guarda para o seu povo. E também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Primeiro, a primeira realidade é uma realidade que é um mistério nas Escrituras. Este é tempo de completar o que falta dos sofrimentos de Jesus. Isso é um mistério. A Bíblia nos ensina que quando nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Jesus, nós nos identificamos com Cristo e com a sua obra. Paulo vai afirmar nesse livro que da mesma maneira como o pecado entrou por um homem, Adão, nessa terra, também a salvação veio através de um homem, Jesus Cristo. Por isso nós temos a salvação e nós nos identificamos com Cristo. Até quando nós celebramos o batismo, essa identificação fica muito visível. Quando alguém é mergulhado na água, por isso que o batismo é por imersão, ele está dizendo: eu morri e fui enterrado junto com Jesus. E quando a gente é levantado da água, ele diz assim: eu ressuscitei com Cristo para viver uma nova vida. E aí a gente está dizendo: olha, nós estamos identificados com o Senhor Jesus. Mas a Bíblia também nos ensina que assim como Ele sofreu nesta terra, nós também sofreremos com Ele, por Ele, para Ele, cumprindo um propósito eterno de Deus que eu não sei explicar. É um mistério. E vai além. A Bíblia vai dizer que de alguma maneira nós, através desse sofrimento, completamos o que falta dos sofrimentos de Cristo. E eu confesso que eu não consigo entender plenamente isso. Mas eu posso encontrar em todo o Novo Testamento esta afirmação, não só em Romanos. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, verso 24, diz assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. 1 Pedro 4, 13 vai dizer assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O que a Bíblia nos ensina é que nossa fé em Jesus não nos isenta de enfrentar lutas, dores, enfermidades, sofrimentos, enquanto aqui nós estivermos. Mas o que a Bíblia ensina é que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, quando a salvação se completar na glorificação. E isso fica claro até nas palavras do Senhor Jesus. Ele disse: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. É importante que entendamos essa realidade, pois muitos têm até se afastado da fé quando o sofrimento chega. Porque quando o sofrimento vem, a gente vai, às vezes, tirando do arcabouço de algumas pregações, não é? Algumas pessoas dizem que se você é crente em Jesus, você vai ficar rico. Não está na Bíblia. Se você é crente em Jesus, não tem doença. Não está na Bíblia. Que se você é crente em Jesus, não é?
tudo de ruim que acontecer com você é obra de Satanás, se você souber as regras mágicas de mandar embora Satanás, não é? Ainda que eu creia em possessão demoníaca, já expulsei muitos demônios, mas eu não acredito que tudo que está acontecendo nessa vida é obra só de Satanás, e que se você expulsar o demônio, está resolvido isso. Às vezes alguns acreditam que se está sofrendo é porque pecou, então aí está sendo castigado, ainda que exista castigo de Deus, mas não significa que todo sofrimento veio de um pecado que você cometeu. Alguns acreditam que às vezes a gente está sofrendo porque tem uma maldição hereditária, e aí essa maldição está lá sob uma urucubaca na minha cabeça, não é? E que eu tenho que aprender a usar rituais de quebrar a maldição hereditária. Eu creio sim que demônios, eles acompanham famílias, mas eu creio que quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, não tem quem possa tocar em você, porque você foi resgatado no poder do sangue de Jesus, e não há nenhuma liturgia na face da terra capaz ou mais poderosa do que o sangue de Jesus e o selo do Espírito Santo. Mas eu creio que existem sofrimentos, e a Bíblia vai me dizer que nesse tempo em que a gente está vivendo, é tempo em que vai haver sofrimento, e que faz parte da nossa existência, e que eu não vou conseguir passar por essa vida sem ter tempos bons e tempos ruins. Tem alguém aqui que já não viveu tempos maravilhosos e também tempos horríveis? Faz parte dessa vida. E aí, quando a gente coloca na mente de que receber Jesus significa uma isenção de dores na vida, quando vem um sofrimento, a gente entra em confusão, e aí começam os pensamentos: será que o Senhor não me ama? E aquilo que Paulo está dizendo aqui é: Ele ama e tem um propósito pessoal para a sua vida, mas Ele tem até um propósito cósmico, que eu não sei explicar, até para o seu sofrimento. Alguns pensam assim: eu estou vivendo isso porque eu não tenho fé. Queridos, não é porque não tem fé que a gente vai passar por lutas nessa vida. Tem muita gente que vai se sentir enganada, imaginando que a fé em Jesus impediria que os sofrimentos viessem sobre elas. O que Paulo está dizendo é que os sofrimentos fazem parte desta vida, e é por isso que nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus. Se há uma coisa que fica clara nas Escrituras, é como a igreja dos tempos dos apóstolos ansiavam pela volta de Jesus, porque eles sabiam que o único momento em que toda lágrima vai ser enxugada dos nossos olhos vai ser quando a glória do Senhor Jesus se revelar outra vez. Há uma coisa extraordinária que ocorre mesmo quando nós estamos sofrendo, e essa é a nossa alegria no meio das dores: nunca estamos sozinhos. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele prometeu que não nos deixaria órfãos, e que mesmo quando não entendêssemos, Ele estaria conosco no vale de sombras e de morte. E assim, o Senhor nos ensina que nós não devemos ficar admirados ou estranhar as tribulações chegarem à nossa vida. Antes, nós devemos nos alegrar de sermos dignos de trazer em nossos corpos as marcas de Jesus. Eu me lembro que nós tivemos anos atrás aqui uma conferência onde um chinês veio pregar, chamado Ben Yong. O chinês era doido, pulava aqui na frente, falava, e ele pregou
uma semana inteira sobre o mesmo tema. Parece que a gente não tinha aprendido a lição. Ele repetia o mesmo tema, claro, com formatos diferentes. E o tema dele era: você está pronto para morrer por Jesus? E ele vinha de um contexto de perseguição na China. E ele estava contando para a gente o que significava perseguição. E que ser crente na China, naquele momento, significava estar pronto para morrer por Jesus. Foi um negócio tão impressionante que o Michel estava terminando agora eu nunca lembro mais. No meu tempo era colegial, o que é agora? Ensino médio. Tá. Já mudou umas 3 vezes nesse período aqui, que eu estou ficando de cabelo branco, né? Então, estava terminando lá o ensino médio, e eu tinha feito um acordo com ele. Eu falei assim: olha, filho, você vai fazer uma faculdade, porque ele dizia que queria fazer teologia, e eu dizia para ele assim: ó, você vai fazer uma faculdade. Quando você terminar a faculdade, se você estiver firme na sua convicção, você faz teologia. Uma das preocupações que eu tinha é pelo fato de ser pastor, que ele estivesse copiando e não fosse a experiência dele. E naquela semana ele me procurou e disse assim: pai, eu sempre obedeci o Senhor em tudo, mas nessa vez eu não vou obedecer. Essa semana Deus falou que eu tenho que estar preparado para morrer por Ele. E isso ficou muito forte no meu coração. Por isso eu não tenho tempo de esperar mais 4 anos e depois mais 4 anos para fazer a obra de Deus nessa terra. E aí diante disso eu disse: então vai em nome de Jesus. Queridos, o que a Bíblia está ensinando para a gente é algo que às vezes eu não consigo compreender. Eu não consigo entender o que falta, eu não entendo, porque para mim a suficiência da cruz é tudo. Mas eu não sei o que quer dizer isso na profundidade cósmica. Mas o que eu sei é que a Bíblia diz que aqui na terra, enquanto nós estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, proclamando o Evangelho, porque na graça de Deus Ele está querendo salvar todos quantos queiram ser salvos. Nós vamos passar por lutas, e muito provavelmente esse completar o que falta do sofrimento de Jesus é estar disposto a ser parceiro de Deus na proclamação do Evangelho, custe o que custar. Por isso a gente vai passar por lutas, mas não vai passar sozinho, e não vai passar sem ter a visão da glória. E olha só o que 1 Pedro 4 vai dizer: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. E se algum de vocês estiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso, ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome, pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. E se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem
porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, para sempre cumprir, ou que sempre cumpre as suas promessas. Há algo que eu não sei explicar, mas que faz parte de um propósito de Deus, pessoal e cósmico. E se eu sou filho de Deus, ungido pelo Senhor, vou passar por essas lutas, e o Espírito de Deus será o meu guia, e a vara e o cajado do Senhor a minha consolação, e a palavra de Deus a minha força, e a esperança da minha fé, e a certeza da minha salvação, a minha vitória. É isso que Paulo está falando. Esse é tempo de lutas e sofrimentos. Mas Paulo continua, e ele vai dizer que esse é tempo de ansiar pela volta do Senhor. Verso 18 do texto de Romanos até 21, vai dizer o seguinte: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe esta esperança: um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. A segunda realidade que Paulo nos apresenta é que os sofrimentos são a razão de esperarmos ansiosamente a volta do Senhor Jesus. E o que a Bíblia está dizendo é que esse mundo já está condenado. E a obra da salvação não é uma pequena reforma na decadência humana e na decadência da natureza. A salvação envolve algo que Paulo vai repetir várias vezes nesse texto, que ele chama de glorificação. É o dia em que adentraremos a glória do Pai e receberemos dele um novo corpo, uma nova natureza espiritual, onde toda lágrima será enxugada, onde toda imperfeição será aniquilada, onde a amplitude da salvação será conhecida, pois como filhos herdaremos o reino do nosso Pai. E por isso, Paulo ensinou uma coisa tremenda. E ele disse assim, em 1 Coríntios 15, 19: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Uau! Você está entendendo o que ele está dizendo lá? Se você tem a sua esperança em Jesus para ficar rico, para não ter mais doença, para que tudo tenha um tapete vermelho na sua frente, e a sua esperança está só aqui e agora, em comprar a casa que você sonhou, está entendendo? Não é que Deus não tenha bênçãos para nos dar, mas se a tua esperança está focada só nisso, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque você não entendeu a obra da salvação. O que Paulo está dizendo é que nesse mundo nós temos aflições, o Senhor está conosco, Ele nos dá a graça, Ele nos abençoa, mas o dia da vitória está chegando, quando Jesus voltar a essa terra. O dia da vitória não está em alguma coisa maravilhosa que aconteça, ainda que a glória de Deus derrame-se sobre nós. Mas a verdadeira vitória está em algo tão maior que envolve a eternidade. E é por isso que não dá para comparar as lutas que a gente enfrenta hoje com a eternidade. Porque o tempo é o limitador da luta.
Mas enquanto eu penso em eternidade, eu estou falando de algo que não tem fim, e a bênção que Ele está derramando é a vida eterna, na glória do Pai, na casa do Todo-Poderoso Senhor. E ainda que aqui e agora tenhamos a companhia do Espírito Santo, a resposta de nossas orações, isto é nada comparado ao que o Senhor preparou para nós na eternidade. Por isso nós enfrentamos os sofrimentos, e até completamos o que falta, os sofrimentos de Jesus, porque sabemos o que esperamos, a glória eterna. Eu e você só estamos aqui de passagem nessa vida, e a nossa fé deve conduzir-nos a ansiar o dia da volta de Jesus, o dia da redenção final. Senão, a gente não entendeu a obra da salvação. Eu fico pensando, né, como é que a gente pode comparar isso? Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão aqui. Você vai entender mais fácil. Quando se concebe uma criança, e ela está na barriga da mamãe, a gente pode ter alguns nuances do que significa ser pai ou mãe, não é? Tem um ser vivo lá, está mexendo na barriga, e aí é comum, não é? A mamãe diz assim: põe a mão aqui, ó, está mexendo, não é verdade? Tem gente que põe a mão assim, né? O que está acontecendo aqui? Né? Mas põe a mão aqui, está mexendo. A gente até conversa com aquela criança, mas quando chega a hora de nascer, tem muita mulher que tem medo. Eu já encontrei muita mulher dizendo assim: não sei se eu quero ficar grávida, porque eu tenho medo do parto. É verdade, tem medo. Por quê? Envolve dor, envolve sofrimento de alguma maneira. Mas quando nasce a criança? Quando nasce a criança, a gente sente a alegria de ver aquele ser do lado da gente, né? Eu me lembro que eu fui visitar um pai. Hoje eu encontrei, semana passada encontrei o filho dele, um moço, mas eu nunca vou me esquecer, primeiro filho daquele casal, e eu entro no quarto, né, esses hospitais que o bebê fica no quarto o tempo todo com a mãe e com o pai, e lá estava o pai, assim, com aquela cara de bobo, assim, né, e ele é bem careca, né, então a cara e a careca pareciam uma coisa só, né, porque ele estava assim, né, e aquele filho no ombro, aquela coisa linda. O sofrimento do parto não se compara à alegria daquele bebê no colo. Não é verdade o que eu estou falando? E o que Paulo está falando para a gente é isso: olha, não dá para comparar, não tem como comparar o que Deus preparou para nós na sua glória. E é por isso que a gente atravessa as batalhas dessa vida, ainda que o Senhor esteja do nosso lado, ainda que Ele responda às nossas orações, ainda que haja muitos livramentos de Deus na nossa vida, mas a gente atravessa com paciência, porque há uma santa esperança, e há uma fé viva dentro de nós, de que o nosso Redentor está vivo, e que um dia toda lágrima vai ser enxuta, e que a nossa vida eterna não se compara a nada que a gente possa atravessar nessa terra. Não quer dizer que a gente não chore, não quer dizer que a gente às vezes não lute internamente, mas a companhia do Espírito, e a gente vai ver depois os gemidos do Espírito, são respostas de Deus na nossa vida. Nessa manhã eu queria orar por você que está em luta, que está em batalha, para dizer: olha, coloca a tua esperança no teu Salvador eterno.
levanta os teus olhos para enxergar a glória que Ele preparou para você. Quantos momentos da nossa vida a gente se sacrifica por um bem maior. Você vai estudar para fazer um vestibular, vai passar a noite em claro. Você vai trabalhar para fazer alguma coisa importante para a sua família. Então lembra, tem algo muito maior, a glória que Deus vai derramar para você na sua salvação. Isso tem que ser a sua alegria, a sua esperança. E é por isso que a igreja dizia: vem logo, Jesus, vem logo, Jesus, vem logo. Essa é a nossa esperança, Jesus é a nossa esperança. E nessa manhã eu queria orar por você, nesse propósito, e pedir que a bênção de Deus te acompanhe. Mas eu queria orar hoje também por algumas pessoas que não têm certeza do futuro. Querido, se você não tem certeza da tua salvação, da vida eterna, então que esperança tem? E se a tua esperança está só nas coisas desse mundo, olha só o que Paulo falou: você é digno de compaixão, porque esse mundo vai passar. E quando eu continuar estudando, eu vou falar para você por que esse mundo vai passar. Porque o próprio universo está em decadência, não só o homem. A Bíblia diz que esse universo está se consumindo. E é interessante que a ciência e o homem está se apercebendo que vai faltar água, que vai faltar petróleo, que tem aquecimento global, que essa terra está acabando. E a Bíblia diz exatamente isso. O universo está gemendo. E se o universo geme, quem mora nele vai gemer. Não tem jeito. Então, se a sua esperança está só aqui, está perdido. Por isso a gente precisa de Jesus, o nosso Salvador eterno, porque a gente está só de passagem. 40 e poucos anos, esse moço ontem, professor de educação física, andando com a filha, não estava nem correndo. Fizeram uma autópsia, não tinha uma gordura na sua veia, não tinha um colesterol para justificar, não tinha nenhuma veia entupida, nada. Ninguém sabe explicar. Porque a gente está só de passagem, só de passagem. E se Jesus não for o Senhor da nossa vida, a gente está perdido aqui para toda a eternidade. Então nessa manhã eu queria orar por dois motivos. Primeiro por você, pela sua luta, pelo seu sofrimento, para que você coloque a sua esperança na glória que Deus está preparando para você. E que saiba que o Senhor vai estar do teu lado. E que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Mas eu queria orar também por aqueles que não têm certeza da sua salvação. Porque a Bíblia diz, e isso não é orgulho, isso não é presunção, é palavra do Senhor Jesus, que quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, e faz dele o Senhor, aquele que vai mandar, e Salvador da nossa vida, nada pode nos separar do amor dele, por toda a eternidade. Então, em primeiro lugar, eu queria perguntar a alguém aqui nessa manhã, que gostaria de ter certeza da vida eterna, colocando a sua vida em Jesus, e tem um milagre que acontece quando isso a gente faz. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A nossa garantia é a palavra, mas Deus sabia que a palavra a gente podia ficar em dúvida, e então Ele vem e entra no nosso coração, e fala direto conosco, e tem graça derramada sobre nós. Então, se você hoje quer viver essa esperança, viver essa experiência, eu queria convidar você a deixar o seu lugar, vir aqui à frente para a gente orar.
E eu sempre digo por que eu faço isso. Não é porque esse lugar é maravilhoso, santo, poderoso, nem a mão do pastor, nem nada disso. É porque se eu estou dizendo que eu vou entregar a minha vida para Jesus e fazer dele o meu Senhor, e eu não tenho coragem de levantar do meu lugar numa igreja para ouvir a voz do Espírito, então eu não vou deixar Jesus ser meu Senhor em nenhum lugar dessa terra. Isso é para você saber se você quer ou não quer colocar a tua vida na mão do Senhor. Então, se há alguém aqui hoje que o Espírito Santo está falando, levanta aí do seu lugar, eu quero orar por você nesse propósito. Se o Espírito de Deus está falando com você, se tem uma família que Deus está falando, levanta agora, eu quero orar. Pode vir isso, em nome de Jesus, pode vir. Se tiver mais alguém, vem para cá, quero orar com você hoje. Deus nos dá certeza. Deus nos dá certeza. Isso, querido. Tem mais alguém aqui, o Espírito Santo está falando? Queria que alguns irmãos viessem aqui dar um abraço nessa gente aqui. Vão ser companheiros aqui nesse momento. Isso, vem cá, Eliel. Quem mais? Vem aqui dar um abraço em nome de Jesus, tá? E dizer, ó, você é bem-vindo. Seu Pai vai visitar você hoje e vai derramar graça sobre a sua vida. Levanta a tua mão, fica de pé, levanta a tua mão para cá, a gente vai orar juntos aqui. Senhor Jesus, certeza só o Senhor pode dar. E nós falamos de certeza da salvação eterna. E eu quero te pedir agora, Pai, vem com teu Espírito, ouve o clamor dos teus filhos. Tua palavra diz que de modo algum, aqueles que te buscam seriam deixados para ir fora sem graça, sem a tua misericórdia. Então agora vem com o teu Espírito Santo e sela esses corações, de tal maneira, Senhor, que o teu Espírito testifique ao Espírito deles, que eles são filhos do Deus Altíssimo, benditos de Deus, e que Jesus é o Senhor da vida deles. Fica com eles agora, Pai, em nome de Jesus, amém. Agora fica aqui vocês. Quem mais hoje está vivendo uma luta, um problema, uma angústia, e hoje está pedindo, olha, Senhor Jesus, me visita. Eu preciso da tua graça, da tua esperança, do vislumbre do que o Senhor tem. Então, se você é essa pessoa, vem para cá, quero orar com você também, vem em nome de Jesus. Se há pessoas que estão vivendo esse tempo de luta, de sofrimento, de angústia, vem para cá, para a gente orar junto, tá? E a gente vai clamar ao Senhor agora. E aquele que é o nosso Redentor amado, que prometeu que estaria conosco todos os dias, que andaria conosco com a sua vara e o seu cajado pelo vale da sombra da morte, que disse que existem lutas e sofrimentos nessa vida, que eu não consigo entender tudo, nem você, não é? Mas eu creio que eu não vou estar sozinho e que nada, nem ninguém vai poder me separar do amor dele. Senhor Jesus, aqui estão os seus filhos, amados do Senhor, benditos do Senhor, aqueles a quem o Senhor disse que quando se levantassem seriam abençoados, quando se deitassem seriam abençoados, quando saíssem pela porta seriam abençoados, quando entrassem por uma porta seriam abençoados. Eles estão dizendo, está doendo, Senhor, está doendo, e eu não sei como lidar, eu não sei como enfrentar, ainda que eu entenda com a razão a tua palavra, o meu coração está em luta, assim como os salmistas entendiam com a razão, mas o coração estava em luta. Por isso eu quero te pedir, Senhor, abre os olhos desses teus filhos, abre os olhos espirituais, derrama graça sobre eles, que a presença do Senhor, que a palavra do Senhor, que o poder do Senhor se revelem na fraqueza deles. Tua palavra diz que quando sou fraco é que sou forte,
Então, Senhor, essa contradição eu quero experimentar agora, que no meio da minha fraqueza a força do Senhor se revele, e que eu possa enxergar tudo quanto a glória do Senhor tem preparado para nós. Ó Pai, abençoa os teus filhos, abençoa os teus filhos, abençoa, abençoa, na extensão do que significa essa palavra, Pai, para eles. Estende a tua mão, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Dá a mão para quem está perto de você. Vamos encerrar esse culto juntos assim, na presença do Senhor, não é? Crendo que a gente está de passagem, e que é algo tremendo que Deus já preparou para nós, mas mesmo no meio da passagem Ele está conosco. Mas eu anseio pelo dia em que o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Amém? Senhor.